Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Na Real. Desde já convido todos vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho, curtam e comente essa entrevista. Meu convidado de hoje, ele é jornalista, escritor, um dos maiores escritores do Brasil. O homem que desvendou a verdadeira face das mulheres assassinas do Brasil. Eu estou falando dele. Vocês estão preparados? E com essa entrevista de milhões, eu tive a honra de receber também a participação dela, que é minha produtora e minha assessora, Mari Vieira. É um enorme prazer estar aqui com você. Dessa vez não nos bastidores, né? Mas aqui prestigiando Ulisses, né? Tem aquela batidinha no coração de fã. Ulisses Campbell, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pessoal do Na Real. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Uma honra ter você aqui. Conseguimos, né, Mari? Conseguimos. Demorou, mas conseguimos. A agenda desse homem é muito cheia. Sim, ele é muito solicitado. Não, na verdade é muito período, assim, porque a gente o boxe Mulheres Assassinas acabou de ser lançado, então tô numa maratona de... Que tá aqui, gente, olha. Isso. Só gente boa, né? Só gente boa, né? Só gente fina. Ulisses, eu quero começar falando... Deixa eu pegar um livro aqui, que foi uma entrevista, inclusive é uma das entrevistas mais vistas do meu canal. Flor de Lis, a pastora do diabo, né? Como que foi para você, assim, pesquisar e estudar toda essa história macabra que foi vendida de uma maneira muito, né, família margarina, uma coisa muito fantasiosa? Porque quando eu conheci a história, eu achei muito estranho. Eu falava assim, gente, tem alguma coisa aí que não bate. Uma mulher, um casal, ter 55 filhos em casa, dar conta de 55 filhos, é humanamente impossível. Sim, sim. Eu achava estranho, mas eu não imaginei que a história fosse tão macabra da maneira que é. Eu acho que a história da Flor de Lis, ela se perpetuou durante muito tempo como essa família margarina, muito pela ingenuidade dos jornalistas que cobriram a Flor de Lis desde quando ela maratonava programas como aquela Mãe Zelosa, Sim. que precisava de donativos para alimentar toda aquela prole e tal. O livro ele traz uma história de uma equipe da TV Cultura local do Rio de Janeiro, que o cinegrafista, quando foi lá, na época ela tinha 20 filhos. Quando ele chegou na casa dela, lá no Jacarezinho, o cinegrafista estava com um repórter que era mais novo, então ele não era tão experiente. O cinegrafista ele perguntou para ela assim, a senhora tem 20 filhos aqui? Ela falou, tenho. E onde é que estão as escovas de dente? Ele queria olhar se realmente tinham 20 crianças ali. Aí ele olhou no tapete, ele me contou, cara, tinham 4 pares de sandálias havaianas. E ele foi no fogão, o fogão era um fogão de 4 bocas, assim, que nunca que teria como você cozinhar para 20 crianças. Exatamente. Né? Sim. Então ele acendeu ali um alerta, mas era muito mais vendável nos programas de TV ela como uma mãe que passava por necessidade e precisava de alimentos para os filhos. Tanto que já naquela época, quando ela marcava as entrevistas com os programas de TV, ela saía arregimentando, inclusive, filhos com os vizinhos. Tem uma entrevista clássica da Flor de Lis no programa da Ana Maria Braga, em que a Ana Maria Braga confere, achando que ela tinha 50, ela não tinha 50, tinha acho que 47 na época, e ali já tinham filhos de vizinho que ela pegava emprestado. 47 filhos, no caso. 47 filhos, entre aspas, Sim. Porque o livro banca que ela nunca teve esse monte de filho. E eles não eram adotivos? A gente acabou classificando, até para as pessoas entenderem, até respondendo a tua pergunta, como é que eu tive que me organizar para poder contar a história dela. A primeira coisa era fazer assim, um organograma da família dela, tipo, ela como a matriarca, o pastor Anderson como patriarca, os filhos biológicos, que é o André Luiz, o Flávio e a Simone,
e os filhos que ela conseguiu adotar, que tinham uns 8 que ela conseguiu adotar, porque numa época em que eles faziam muito aquela adoção à brasileira, que bastava você levar o filho no cartório e dizer que aquele filho era teu, e você saía de lá com uma certidão de nascimento da criança. Ela conseguiu. Teve alguns que foram roubados, como o Danielzinho, que ela dizia que era um filho biológico. Sim. Depois acabaram descobrindo que era um filho roubado. Ou seja, eu fui etiquetando. Esse filho aqui é o quê? Aí tem os biológicos, os adotados, os afetivos, e tinham aqueles que não eram nem uma coisa nem outra, porque a Casa da Flor de Lis, ela era as pessoas, era tipo... Não era nem uma casa de acolhimento, mas, por exemplo, tinham muitos rapazes que estavam no crime, como o próprio Lucas, que foi o que comprou a arma do crime, mas Sim. ele pernoitava na Casa da Flor de Lis. Sim. Tinham muitos, assim, que ficavam batendo carteira no centro da cidade, que ficavam praticando pequenos furtos em Copacabana, e aí de noite iam dormir na Casa da Flor de Lis. Ou seja, ficava aquela simbiose. Eu preciso de vocês para fazer número, porque eu preciso do emblema que eu sou a mãe de 50, e ao mesmo tempo vocês precisam de mim, porque aqui em casa vocês estão protegidos. Tinham, por exemplo, filhos procurados pela polícia. O próprio o Flávio, que era filho biológico, era procurado pela polícia. Sim, sim. Porque tinha violado medidas restritivas. Então é isso, assim, a Flor, ela era sim uma grande acolhedora, mas ela era uma organização criminosa dentro da casa dela. Era, na verdade, uma facção, porque ela tirava crianças do tráfico e colocava dentro de casa. Quando eu ouvi falar sobre a história da Flor de Lis, eu estava passando uma temporada fora do Brasil, eu estava em Londres, e quem me apresentou essa história é uma grande amiga que, inclusive, trabalha na gravadora que lançou a Flor de Lis, MK. a MK. E era uma história muito assim, né? Tirava do tráfico, colocava dentro de casa, cuidava. E aí eu lembro que eu virei para essa amiga, Patrícia, e eu falei, Patrícia, amiga, é humanamente impossível. A mulher é cantora gospel, pastora, depois se tornou deputada, um casal dá conta de 55 filhos. Como pode isso? A gente não sabe. Você para analisar a situação... Tem algo errado aí, mas eu não imaginava que a coisa era tão macabra assim. Sim, a própria logística, ela nunca existiu uma logística para 50, porque quando a gente fala de logística a cozinha preparando comida para 50, o lugar onde se lava roupa de 50 pessoas. Exatamente. Onde dormiam 50 pessoas, nunca teve, nunca. Para se entender um pouco como ela chegou a esse número de 55, é mais ou menos assim. Tu pensa no seguinte: um ônibus, quando ele sai lá do Tatuapé, aqui em São Paulo, para o centro da cidade, ele chega a carregar, no momento de pico, 1.000 pessoas. Mas cabem 1.000 pessoas ao mesmo tempo dentro do ônibus? Não, são, sei lá, 50 sentados e uns 30 em pé. Só que o que acontece? Existe uma rotatividade durante o percurso desse ônibus. Algumas pessoas sobem, outras descem, e fica esse fluxo o tempo todo. A Casa da Flor de Lis era mais ou menos isso. Algumas pessoas chegavam, aí passavam um tempo lá, saíam. Eles começavam a namorar, os filhos entre si começavam a namorar. Com a própria mãe. Não, eles namoravam com a própria mãe, mas namoravam também entre si. Por exemplo, a Cristiana Sim. e o Biraci eram irmãos. Eles começaram a namorar, se casaram, começaram a ter filhos e continuavam ali. Aí eles formavam uma família dentro da família e saía. Não, por que eu tô te falando isso? Porque o Arthur, que eu entrevistei no canal, ele conta que ele morava na Cinelândia e eles foram lá evangelizar, né, com uma Kombi e tal, e recolher crianças e adolescentes para levarem para casa da Flor de Lis. Sim. E ele conta que as experiências que ele tinha tido sexuais eram péssimas. Meninas de rua, né, mulheres mendigas que não tomavam banho. Então, pensa, era aquela coisa assim muito rápida. Então, de repente, ele foi pra lá, né? Deram um banho nele, deram um trato nele. E aí, acho que, se eu não me engano, 10 dias depois, ela convidou ele pro quarto dos varões. Sim. Nesse quarto tinha uma televisão, um ar-condicionado, um lençol, uma cama maravilhosa, todo um conforto que ele desconhecia. E ela estava de lingerie esperando ele, e ali teve o ato sexual. Ah, sim, é porque você usou o termo namorar e agora eu entendi. Ela transava com eles, né? Isso, ela transava com os próprios filhos. O livro, ele traz um ritual que ela fazia, ela fez muito isso na década de 90,
início da década de 2000, mas ela parou de fazer isso quando ela se tornou famosa. O que ela fazia, um dos critérios para ela acolher na casa dela era ela dava um banho nos adolescentes e ela transava com os adolescentes. Por exemplo, o livro traz uma história de 3 garotos que, quando teve aquela chacina Candelária. na Candelária, isso. Candelária. Teve a chacina na Candelária. Naquela chacina, policiais do Rio de Janeiro executaram garotos de rua. Sim. E aí toda a comunidade, toda a população de garotos de rua ficou assustada. Então ficou com medo de morrer. Então 3 deles foram procurar a casa da Flor de Lis, porque sabia que ela estava acolhendo. Só que só tinha uma vaga. E aí ela falou, olha, só tenho vaga para um. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar banho nos 3 e vou escolher um. E aí ela escolheu qual ia ficar, mas eles eram muito unidos. Eles falaram, cara, a gente só fica os 3 juntos ou não fica nenhum. E aí ela falou, não, então não fica nenhum. Aí eles foram embora. Só que um deles morreu atropelado por um caminhão. Aí o outro, assustado, porque ele viu o atropelamento, pegou uma carona e foi embora para o Goiás. E aí o que sobrou, que era o que ela tinha sido escolhido, voltou, foi pedir abrigo na casa dela. E ela ficou transando, no mesmos moldes que você contou. Ela chegou lá, deu um colchão para ele. Ela deu outro banho nele, pediu para ele dormir na cama com ela. Eles transaram, segundo ele. Só que aí, na casa, tinha um videogame, tinham muitos adolescentes. Como ele era um garoto de rua, ele era um adolescente de 14 anos, mas ele era mais criança do que adulto, né? Que dependendo ali do adolescente, às vezes ele tá mais formado, mas ele era mais criança. E aí ele queria ficar brincando com os meninos no videogame. Aí a Flor de Lis chamou ele para ir dormir, para transar com ela. Ele não quis, preferiu ficar brincando. E aí ela chamou um outro e cortou ele. Disse, olha, agora você não tem mais colchão para dormir. Agora, se você quiser dormir, você vai dormir sentado lá na mesa da cozinha. Então era assim, ela usava esses critérios. O que a Flor de Lis era, na verdade, ela era uma abusadora. O livro traz isso. Ela cometia abuso sexual com adolescente. Porque namorar mesmo, ela só namorou o Anderson, que era um filho dela. Que também foi filho dela, que foi namorado da Simone, filha biológica dela. Sim. Né? Que aí a Simone termina com o Anderson para poder namorar o André Luiz. Sim. O que você acha que... Porque assim, o Brasil, a imprensa... Né? Ela foi em todos os programas de TV que a gente possa imaginar. Ela foi na Hebe, ela foi na Ana Maria, foi na Xuxa, ela foi no... Marília Gabriela, no Fantástico, sabe? E as pessoas... Eu vi no documentário na Globoplay falando, o juiz, que ele meio que, tipo, ele falava, cara, essas crianças, pra ficarem na rua, eu vou deixar com ela, porque ela convencia que as crianças estavam sendo bem cuidadas. Sim, a Flor de Lis, ela é um produto do Anderson. O Anderson, se você for lá para o embrião, a Flor de Lis, o livro ele detalha muito isso. A Flor de Lis, ela herda da mãe dela essa vocação religiosa e ela tenta ser pastora da Assembleia de Deus no Jacarezinho. Sim. Então, quando ela foi se candidatar, ela começou como missionária da igreja. Tinha na igreja um rapaz chamado Ailton, que ele fazia esse trabalho. Ele recolhia crianças da rua. Algumas mães davam, que era comum. Porque, não sei se você lembra, mas existia um tempo no Brasil, na Santa Casa de Misericórdia, uma dinâmica chamada Roda dos Expostos. Que quando você não queria um filho... Se você tivesse um filho, um bebê, eu não quero, você ia lá na Roda dos Expostos e entregava. A Roda dos Expostos era um negócio que ficava no muro da Santa Casa, que era... Eu já tenho muito isso em prédio, quando você... O entregador dos condomínios aqui em São Paulo, por exemplo, vai entregar pizza, ele roda um negócio assim, coloca e o negócio vira para a pessoa que está do lado de lá pegar. Era um negócio semelhante, colocava o bebê, girava e o pessoal, as freiras do lado de dentro, pegava. Aí acabou com a Roda dos Expostos. Ficou proibido você dar seu filho dessa forma. E aí ficou uma demanda reprimida. Agora a gente vai dar... a Igreja Assembleia de Deus, nesta época, no Jacarezinho, começou a
fazer esse tipo de trabalho. Como não tinha rodas expostas, eles ficavam pegando as crianças das mães que queriam entregar para a Santa Casa. O Ailton começou com isso. E aí a Flor de Lis, quando ela pleiteou um cargo de pastora, disseram: começa a fazer trabalho beneficente com Ailton, que tu te candidata, que isso te cacifa. Só que aí ela ficou fazendo isso com uma moça chamada Rose, que era até uma namorada do irmão dela que morreu. Só que aí ela conheceu o Anderson nesse trabalho. O Anderson falou assim: Flor, você nunca vai ser... Ele estava namorando a Simone ainda. Mas ele era muito visionário. Ele falou assim: você nunca vai ser pastora da... E ele começou a se relacionar com ela, ele tinha apenas 14 anos. 14 anos. E ela 33. Isso. Né? E aí ele falou: olha, você nunca vai ser pastora da Assembleia de Deus. Primeiro que a Assembleia de Deus não ordena a mulher pastora, o que é verdade, né? Até hoje ela não ordena. Segundo, que você tá... Porque para que a Assembleia de Deus fazia isso? Porque com muitas crianças recolhidas da rua, ela conseguia donativos para ajudar. Então os empresários davam dinheiro, os donos do supermercado davam alimento. Eles recebiam tanto alimento nessa época, a Assembleia de Deus... Eu falei Universal, né? Eu não falei Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus recebia tanto donativos para alimentar essas crianças, tipo, lata de leite era um monte, que eles montaram um mercadinho clandestino. E o Anderson via: olha como isso dá lucro. Eles recebem tanto donativo que eles já tem um mercado de tanta coisa que sobra. E aí ele falou: Flor, vamos acabar de trabalhar para a Assembleia de Deus, chega de recolher, vamos agora fazer a tal da evangelização da madrugada, que a gente vai agora recolher meninos do Tracos, mas para a gente. Que aí quando a gente tiver 10, a gente chama a reportagem da TV Cultura. Quando a gente tiver 20, a gente chama da TV Globo. Quando a gente tiver 30, a gente vai lá na Xuxa. Quando tiver 40, a gente vai na Ana Maria Braga. Ele fez este projeto. E aí ele não dava entrevista na televisão. Então ele que projetou a Flor de Lis. Ele que projetou. Ele é um projeto criado por ele, inclusive, e ele foi catapultado pela campanha da fome, contra a fome do Betinho. Que aí o Betinho viu na TV uma reportagem da Flor de Lis: eu vou ajudar. Então ela ficou meio símbolo da campanha contra a fome. E aí 2 empresários, que são os irmãos Werneck, se solidarizaram com ela e também se aproveitaram um pouco, porque eles tinham um instituto lá para tirar a criança da rua e precisavam de um cartão de visita, chama Flor de Lis. O instituto deles cresce na esteira da fama da Flor de Lis. Tudo catapultado pelo Anderson. O Anderson pensou: depois que você se tornar a mãe de 50, eu vou te transformar na pastora das multidões, que é um plano muito ousado. Você ter um ministério com o teu próprio nome é de uma petulância, e ele conseguiu. Tinha lá aquela Cidade do Fogo com letreiro de neon. Eu fui naquele templo. Aquele templo, cara, era LED para tudo quanto era lado, sistema de som de última geração. E foi lá na MK. Os donos da MK ficaram um pouco responsáveis por embranquecer um pouco a Flor de Lis. Foi eles que criaram. Não, você associado com um produtor... Um produto vendável. Sim. Olha, para você se transformar na Flor de Lis que o Anderson planejou, nós vamos ter que te embranquecer. Começaram a colocar aquelas perucas de cabelo liso nela, meio loiro, meio ruivo. Começaram a usar uma maquiagem que ela ficava com a pele mais branca. Clarearam um pouco o dente dela, e ela vira esse produto que o Brasil todo começou a admirar. Mas é tudo obra do Anderson. Tanto que o plano de matar o Anderson, ele vem na esteira da Flor de Lis tentar se livrar dele e não consegue. Eu faço muito essa analogia. É muito parecida a relação da Flor de Lis com o Anderson com a relação da Marlene Matos com a Xuxa. Claro que a Xuxa não matou a Marlene Matos nem tá ambos, sim. Mas a Xuxa conseguiu se livrar da Marlene Matos. A Xuxa era um produto da Marlene Matos, mas a Flor de Lis, ela tinha questões religiosas, por exemplo. Ela não conseguiria se manter no cargo de pastora divorciada. Sim.
Era uma incoerência, Sim. né? Porque ela subia. É um escândalo para a igreja. Era um escândalo. Matar tá tudo certo. Agora, divórcio é um escândalo. Além de ser um escândalo para a igreja, ela dizia que era um escândalo para o reino dos céus, que ela dizia. Mas além de ser um escândalo, era uma incoerência, porque ela tinha, dia de terça-feira, um culto que era de salvar casamento. Ela só atendia casais que estavam prestes a se separar. Então ela ficava ali fazendo, vamos reforçar os laços dos casais e encher de casal. E era incoerente ela ficar. E esse culto ele enchia e tinha muita doação. Era um dos cultos que mais arrecadavam dinheiro. E aí era incoerente ela pregar nesse culto de fortalecer laços afetivos, ao mesmo tempo que era uma mulher separada, que não conseguiu nem manter o casamento dela. E ela meteu na cabeça que só conseguia se livrar do Anderson se ele morresse. E por que você acha que demorou tanto para essa mulher ser desmascarada? Porque foram anos vendendo uma mentira, vendendo um produto que não é real. E as pessoas compram. O brasileiro, infelizmente, tem esse hábito de comprar mentira. Uma história que é fantasiosa, uma história que você às vezes se questiona, como eu falei no início, me questionava como um casal vai dar conta de 55 filhos. É humanamente impossível. Por que demorou tanto para a máscara dessa mulher cair? Olha, a máscara dela só caiu de fato porque ela cometeu um crime, porque ela matou o marido. Se ela não tivesse matado o marido, a máscara dela não teria caído. O plano do Anderson... Mesmo frequentando casa de swing... Ela já frequentava, ela fazia trisal, ela já escandalizava o Jacarezinho fazendo trisal na década de 70. A Flor de Lis, ela sempre foi nessa seara sexual, ela sempre esteve muito à frente do tempo. Primeiro que o relacionamento dela com o Anderson era um relacionamento aberto, quando nem se falava nisso, né? Hoje que tá na moda relacionamento aberto, já era o dela, já era... Aliás, sempre foi aberto, porque o Anderson continuava transando com a Simone, mesmo recentemente. Gente, que loucura. Tipo, transando com a filha biológica dela. Com a filha biológica. O Anderson foi tão... O Anderson, assim, eu comparo muito ele com o Marcos Matsunaga. Uhum. Porque o Marcos Matsunaga e o Anderson, tipo assim, claro, ninguém merece morrer, ninguém merece ser executado por conta dos crimes que comete. Mas os dois, o Anderson, ele era muito tóxico dentro de casa, ele era muito violento, ele cometia muitos crimes. O livro, inclusive, traz uma história de que ele é suspeito de ter mandado assassinar uma travesti, que ele saía com essa travesti. Essa travesti foi na casa da Flor de Lis, naquela casa de Niterói, invadiu em Itaipu, né? Itaipu, né? Na casa de Niterói. Isso, Itaipu. Itaipu é o bairro, né? É, o bairro, isso. Aí ele foi lá, nessa casa, estava tendo uma reunião com outros pastores de outras igrejas, ela invadiu e disse, olha... Porque quando a travesti saiu com o Anderson, ele não sabia quem ele era. Tipo, tava saindo, ele simplesmente... A travesti não sabia quem era. Não sabia. Ele pegou num ponto lá na Avenida Brasil. Não sabia quem era. Tava já saindo tinha saído umas 3 ou 4 vezes. Daí, ele sumiu. Parou de sair com ela. De repente, na época da campanha da Flor de Lis para deputada, ela colocava uns banners na Avenida Brasil dos dois juntos, do casal, do Anderson da Flor de Lis. Aí a travesti reconheceu. E aí, espertamente, ela tentou extorquir. Nossa, já que ele é o marido da Flor de Lis, eu vou lá extorquir. Foi lá, fez essa chantagem. Que eles posavam de casal Margarina, né? Família Margarina. Sim. Aí ele disse, nessa reunião, ele disse, olha, vai embora daqui que depois eu vou lá e acerto o programa. Ela disse, tá bom, vou te esperar. Só que aí, uma semana depois, essa travesti foi encontrada morta. Só que aí estavam investigando qual a ligação o Anderson tinha, mas só que aí depois o Anderson, quem acabou morrendo foi o Anderson. Ou seja, fora os estupros que ele cometia, na própria Simone, a Simone, ela estava se recuperando de um câncer super agressivo. E aí ele estuprava a Simone na época que ela estava no tratamento. A Rayane também, quando estava lá na casa em Brasília, ela que no caso era a neta, filha da Simone, né? Então é uma confusão, assim, a Rayane era neto, tipo assim, era filha em que momento, né? Porque em algum momento a Rayane era filha da Flor de Lis.
quando a Simone estava... que a Flor de Lis, ela tinha uma coisa muito louca. Ela tinha aquele monte de gente na casa dela e ela se comportava como uma rainha de uma seita, que aí ela dizia ela fazia um arranjo. Não, agora você vai namorar o fulano. E aí o fulano vinha, olha, mãe Flor, eu tô apaixonado pela minha irmã, posso namorar com ela? Peraí que eu vou analisar. Dava 2 dias, olha, não pode. Aí daqui a pouco o outro, olha, agora a gente tá, pode, vocês podem. E aí nesse ritual que ninguém consegue entender, ela decidiu que a Rayane, que era filha dela, passaria a ser neta, ou seja, passaria a ser filha da Simone com o André Luiz. É muito doido, cara. Para eu entender essa dinâmica, eu tive que montar assim, um organograma na parede. Que loucura, É né? muito louco. E aproveitando que a gente está falando em questão de entender, você também escreveu sobre o caso Elise Matsunaga, né? E você acha que o documentário da Netflix a respeito da Elise deu uma humanizada nela? A respeito da questão da violência doméstica, tudo isso, e muitas mulheres acabaram se identificando, Sim. criando aquela conexão? Sim, o documentário e o livro. O livro ele humaniza muito a Elise Matsunaga. Eu acho que a partir do livro e do documentário passaram a ter um outro olhar em cima da Elise. Porque a história da Elise é muito desgraçada. Muito triste. E olha que o documentário nem mostra com muito detalhe o que ela passou com a mãe dela. No livro você aponta bastante a questão do abuso sexual Sim. que ela viveu a partir do padrasto. E eu particularmente, durante a leitura, Tu sabe que desculpa te interromper, o problema emocional maior da Elise nem é ter sido estuprada pelo padrasto, por incrível que é a pareça. rejeição da mãe. A rejeição da mãe. Eu também Porque cheguei o que a essa conclusão. acontece? A mãe da Elise, ela arrumou esse namorado que se chamava Chico da Serra, o apelido dele. E aí esse Chico da Serra estupra a Elise vai contar pra mãe, o seu namorado me estuprou, já era companheiro, tava morando em casa, seu companheiro me estuprou. Aí ela vai tirar satisfação com o companheiro e ele diz, olha, não foi um estupro, eu só transei com ela porque ela me seduziu. Sim. Aí a mãe fica revoltada porque a filha tá dando em cima do namorado e dá um tapa na cara dela e expulsa de casa. Então é essa rejeição, quanto mais... E foi um estupro. Eu sempre gosto de pontuar porque o conceito de estupro ele foi se modificando ao longo do tempo, Sim, né? já teve agressões antes. Exatamente. Ele molestava ela. Sim, foi um estupro violento. Ela ficou toda sim. ensanguentada. Ele teve esganadura, jogou ela no meio do milharal que tinha lá. A sorte é que uma vizinha testemunhou ele correndo atrás dela pro milharal, testemunhou ele voltando sozinho e testemunhou ela vindo toda ensanguentada. Só que a vizinha não pôde fazer nada porque também foi ameaçada por Foi ele, ameaçada por ele. Exatamente. Foi ameaçada por ele. E a mãe da Elise, ela ficou em cima do seguinte dilema, entre a necessidade de um homem e o amor pela minha filha, eu vou ficar com a primeira opção. Porque a mãe da Elise, né, ela já tinha esse empreendimento errado de relacionamentos. Que ela repete, inclusive. Exatamente, Elise, né? com o pai da Elise, né, que Sim. era alcoólatra, depois com aquele homem que ela dá todo o dinheiro para um desconhecido, Sim. né? E joga pra o dinheiro. Um Fiat, né? E joga o dinheiro na frente da igreja, né? Ali mostra muito o desequilíbrio dela. Porque se você for ver na jornada da Elise, é esse estupro seguido da rejeição da mãe que joga ela para um lugar, para um caminho sem volta. Porque ela começa a se prostituir na estrada aos 16 anos por conta dessa rejeição que ela teve da mãe. Que ela vai na casa da vizinha, da madrinha, a madrinha dá R$50 para ela e com esses R$50 ela recomeça a vida, né? E aí quando ela vai pra rua, né, a primeira opção dela é a prostituição com os caminhoneiros. Sim. E ela ainda era menor de idade, né? Tinha o quê? 14, Sim. 15 anos? Ela tinha, agora me falhou se era 14 ou 16. Eu acho que ela tinha 16, porque ela passa mais 2 anos, ela é resgatada.
ela é resgatada da rua, devolvida para casa, ela vai morar com a avó e logo ela completa 18 anos e vai morar em Curitiba. Mora em Curitiba, trabalha por um tempo e depois volta pro ramo da prostituição, né? Sim, ali ela já voltou porque ela queria. Sim. Ali, Mas será que ela não tinha também essa carência afetiva? Na verdade, a carência não. Na verdade, eu acho que a afetividade da Sim. Elise, eu acho que o senso da Elise, né, de questão de sentimentos, acabou naquele Sim, momento que a mãe rompeu, né? ali eu acho que o que leva a Elise para a prostituição, eu acho que vai muito da interpretação de cada um. Por exemplo, ela diz, era minha moeda de troca. Era como eu tinha, era um meio que eu de tinha, sobrevivência. mas não era. Não era Não. porque primeiro que ela trabalhava como uma técnica de enfermagem num dos maiores hospitais de Curitiba. Ela fazia um trabalho que é caríssimo, eu nem sabia que existia até eu pesquisar pro livro, que é fazer doulagem, doula da morte ela era. Eu achava que só tinha doula para o nascimento. O que é a doula? É aquela profissional que geralmente é uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem que acompanha a mulher grávida, fica dando assistência até ela dar à luz. Essa é a doula tradicional. Só que eu descobri que tem doula da morte. A doula da morte é quando um paciente está em estado terminal, geralmente está fazendo paliativo do câncer, não tem mais protocolo de tratamento, ele vai para casa, o médico mandou, olha, vai para casa para você ter qualidade na morte. Quando a família tem muito dinheiro, ela contrata a doula, porque eles não querem estar ali. E sem falar que a vida das pessoas que estão vivas continua, né? Às vezes a pessoa leva 1 ano para morrer depois que não tem mais protocolo, aí eles contratam uma enfermeira para ficar cuidando da finitude do paciente. E a Elise fazia isso. Sim, então ali ela já teve, assim, a morte para ela era só uma coisa Sim. natural, né? Sim. Ela já teve essa... É uma conjunção, né? Junta a técnica que ela aprendeu nas cirurgias complexas que ela presenciava, Sim. que ela era instrumentista, junta com a forma como ela lidava com a morte, que era uma coisa muito natural, junta com o perfil de caçadora que o Marcos apresenta para ela, né? Que ela fica muito íntima de armas e de caça, onde ela também aprende a esquartejar animais. Junta isso tudo, faz o combo da mulher esquartejadora. Mas assim, você acha, e isso tem muito no livro, né? Você deixa claro que não, que o crime da Elise, ela não foi premeditado, como da Flor de Lis, como da própria Suzane. Ali foi uma coisa mais passional, uma coisa de ódio. Uma né? vingança. Ela veio suportando muito e ali foi o estopim dela, digamos assim. Olha, o livro banca que não foi planejado, embora o Ministério Público garanta que sim, né? Porque Exato. ela comprou aquela serra, mas assim, tem uma frase que ela fala no documentário que eu acho que é uma frase que resume muito essa questão, se foi planejado ou não. Que ela fala assim, olha, se eu quisesse matar o Marcos, eu não mataria em casa, eu daria um tiro. Eles faziam muitas viagens, eles faziam, por exemplo, safari Sim. Eles viajavam pro Xingu, eu já fui no Sim, Xingu, você vai pro exterior, Xingu, você se mete lá, você fica incomunicável. Se você morrer no Xingu, ninguém vai nem ficar sabendo, você não tem como se comunicar. Então, ela diz, eu teria dado um tiro lá, e ele... Olha, o animal matou, os indígenas deram uma flechada nele e estaria resolvido. A Elise, eu acho que o maior problema dela como criminosa foi ter matado o marido dentro de casa. Porque quando ela mata dentro de casa, porque quando você mata dentro de casa, ainda mais num apartamento onde tem câmera em tudo quanto é lugar, você tem que tirar o corpo de lá. Eu acho que o problema dela como criminosa foi ter matado dentro de casa. Entendi. Porque ela alega que esquartejou para poder se livrar do corpo. Sim. Mas se ela tivesse matado, como ela mesma diz, em outras circunstâncias, o livro traz uma passagem, não sei se você lembra, que o Marcos foi com uma amante, com uma prostituta, alugaram um barqueiro e foram fazer foto de crocodilo, de jacaré no Pantanal. E aí eles começaram a alimentar o jacaré, que eles levaram umas carnes, o jacaré começaram a se aproximar. À medida que as carnes iam acabando, o jacaré queriam mais, começaram a invadir o barco. O barco começou e um jacaré pulou para engolir a máquina fotográfica dele. Ou seja, era nesse tipo de aventura que eles se metiam. Então. O Marcos
sempre esteve no fio da navalha. Ele gostava desses desafios. Eles faziam esses turismo que envolvia perigo, de se meter em ficar muito próximo de animais selvagens, de fazer interação com animais Você selvagens. acha que a Elise era uma psicopata? Olha, eu sempre repito o que os especialistas dizem, porque eu não sou um psicólogo para dizer. Sim. A Elise, ela tem 3 atestados de psicopatia dentro do processo de execução penal dela e dentro do processo que a família do Marcos Matsunaga move contra ela para ter a guarda definitiva da filha que ela teve com o Marcos. Então lá dentro tem um desses atestados, é assinado pelo Guido Palomba, que é um dos maiores psiquiatras forenses que a gente tem no país. Então, segundo esses especialistas, ela é psicopata. Se eles dizem que ela é, eu só repito. Flor de Lis, narcisista. A Flor de Lis, ela não tem atestado nenhum, porque esses exames criminológicos que atesta qual é o perfil psicológico do criminoso, eles só são feitos quando eles estão quase terminando o cumprimento da pena, quando eles estão começando a sair da cadeia. A Flor de Lis, ela não fez, né? Ela fez uns exames lá que não são tão profundos, não são laudos que são assinados por profissionais respeitados, em que falam que ela é narcisista e manipuladora. Mas não são aqueles testes completos, como os testes de Rorschach, por exemplo, que é mais profundo. Sim. Que o teste de Rorschach, ele traz à tona os sentimentos, as características da sua personalidade que tu tem que esconder. Por exemplo, a inveja, a manipulação, a agressividade camuflada, que muita gente é agressiva, mas esconde. O exatamente. Teste, ele revela. Os exames da Flor de Lis, eles são muito em cima do que as pessoas leem e veem. Por exemplo, fica muito claro que ela é manipuladora pela forma como ela manipulou todo mundo até ela chegar onde ela chegou. Mas aí não dá ainda para cravar, que eu não tive não só os laudos, como os inquéritos desses exames. Como tem o da Suzane e da Elise. Suzane von Richthofen, assassina e manipuladora. E aí? A Suzane é o hit, né? É o livro que mais vende da Suzane, dos 3. E ela que puxa as outras. Se bem que a Flor de Lis começou agora a ter um pico de venda por conta dos evangélicos. Eles estão comprando muito o livro. Principalmente porque o livro da Flor de Lis, ele traz muito as mazelas da Assembleia de Deus. Sim. Então as igrejas que concorrem com a Assembleia de Deus, principalmente a Universal, que é a maior concorrente, os pastores estão mandando os fiéis comprarem. Olha, comprem para vocês saberem o que acontece na igreja vizinha ali. Porque nessas comunidades tem uma guerra santa, ficam disputando fiéis. Sim. E a Flor de Lis virou um hit, mas a Suzane é imbatível. As pessoas têm um fetiche pela Suzane. As pessoas gostam de saber. A Suzane, ela tem um elemento que as outras duas não têm. Por exemplo, a Elise, as pessoas têm empatia por ela, né? As pessoas são solidárias à ressocialização da Elise. A Flor de Lis, as pessoas têm uma repulsa por conta da pedofilia, por conta dos abusos sexuais. Já a Suzane, ela fica num lugar assim de subcelebridade. As pessoas querem saber. A Suzane tem uma legião de fãs. E uma legião de fãs que faz barulho. Eles conseguem derrubar a live. E fãs jovens, né? Não, inclusive. E querem tirar foto com ela. Uma criminosa, matou os pais. Você acha, uma pergunta que eu quero te fazer. Você acha que ela manipulou os irmãos Cravinhos? Eu acho que havia um jogo de manipulação entre ela e o Daniel. Ora ela manipulava o Daniel, ora o Daniel manipulava ela. A própria dinâmica do crime mostra muito como essa manipulação ela ficava indo e voltando. Como a Suzane é mais esperta, ela se deixava manipular pelo Daniel para dar um pouquinho de poder a ele, para trabalhar também em cima dessa fragilidade dele. Por exemplo... Ardilosa. Sim, por exemplo, a ideia de matar os pais da Suzane, ela começa de forma até poética, e dos dois.
Começa assim, porque os pais proibiam o relacionamento, né? Disse, olha, vocês não vão namorar. Eles começaram a fingir que estavam separados para poder namorar em paz, escondido. Só que aí os pais fazem uma viagem internacional por 30 dias e o Daniel se instala na casa da Suzane durante esses 30 dias. E nessa temporada, eles descobrem como eles são felizes se eles morassem naquela casa feito casal. E a única forma deles morarem ali é se os pais da Suzane não existissem. A primeira expressão que eles usam é essa, olha, a gente só vai ter isso tudo aqui, a gente só vai ser feliz se os teus pais não existirem. Só que aí os pais não existirem, pode ser você sair de casa, pode ser você... Tem né? várias interpretações, Poderia alugar um né? apartamento, uma casa, pelo amor de Deus, né, gente? Mas eles queriam aquele conforto que tinha naquela casa. Porque nenhum dos dois trabalhava naquela época. Só que aí o que acontece? Eles foram alimentando essa tese de seus pais não existirem, a gente vai ser feliz. E aí eles começaram a planejar, começaram a ensaiar o crime. Aí eles disseram, e se a gente arrancasse a mangueira do freio do carro da tua mãe, quando a tua mãe fosse para um sítio que eles tinham, e aí quando ela for acionar o freio não pega, o carro... Era uma estrada que ficava na beira dos penhascos, aí teu pai cai pra lá e o casal morre. Mas aí viram que não dava certo. Então vamos dar um tiro na casa dos teus pais? Aí eles pegaram uma pedra, enrolaram no edredom, colocaram lá na cama do casal e deram um tiro. Aí descobre que faz muito barulho. Não, um tiro é muito barulhento. Só que aí a Suzane estava já decidida a matar os pais. Só que aí a mãe... A Suzane ela ficava muito à vontade em planejar e executar a morte dos pais, porque ela tinha um distanciamento emocional dos pais. Os pais não davam afeto para ela, não beijavam, não abraçavam, então não tinha um carinho, não tinha um carinho. Então isso fez ela ficar muito à vontade em planejar até então a morte dos pais. Só que aí a mãe da Suzane descobre que o pai tinha uma amante e ela fica muito triste. E aí ela vai dar um abraço na Suzane. E a Suzane fica muito comovida com aquele abraço. Nunca minha mãe me abraçou, a minha mãe tá chorando. Aí a Suzane também chorou. Em função desse laço afetivo que foi estabelecido nesse dia, a Suzane desiste. Ela liga pro Daniel, olha, eu não quero mais, não vou matar minha mãe, não vou matar meus pais. Tipo, tô fora do plano. E o Daniel fala assim, então tá bom, né? Só que a gente não vai ser feliz. E aí, como é que o Daniel retoma o plano? Ele diz pra ela que ele tinha um amigo, que esse amigo tinha se matado, e esse amigo se comunicava com ele nos sonhos, dizendo que estava num lugar muito bonito. E o Daniel dizia que estava deprimido porque não conseguia namorar a Suzane. E aí ele marca um encontro com a Suzane na frente da casa, a Suzane desce e ele fala assim, olha, eu vim aqui me despedir, porque já que a gente não pode namorar, porque você desistiu do plano, eu vim me despedir que eu vou pegar o carro, vou acelerar 180 km e vou dar numa pilastra que tinha ali perto do Ibirapuera, num daqueles viadutos. E a Suzane fica desesperada, e ele tava com um corte no peito sangrando. E ele dizendo, não, eu vou lá morar com esse meu amigo, que se eu me matar, eu vou pra um lugar bom. Aí a Suzane, não, calma. Vamos retomar o plano então. Ou seja, tu vê o jogo de manipulação? Uma hora era ela que não quer, agora é ele que não quer, ela já quer. Só que ela coloca uma condição, a gente vai retomar um plano, mas aí tu vai matar sozinho, porque eu não vou mais participar. E aí é nessa toada que ele convida o Christian. Porque ele fala, eu não dou conta de matar 2 pessoas sozinhas. Ela fala, não, então dá teu jeito. Aí ele vai e chama o irmão. E aí quando o Daniel convida o irmão para participar, o irmão fala, olha, eu não vou participar. E eu ainda vou fazer mais, eu vou contar pro nosso pai que tu vai matar, que tu vai te tornar um assassino. E aí o Daniel, apavorado, fala, não, calma que eu também agora quem não quer mais sou eu. Aí ele liga pra Suzane, tô fora. Aí entra a questão do abuso, exatamente, né? Que nunca aconteceu, nunca aconteceu. Mas tu vê o jogo de manipulação... Mas assim, a mente dela é uma mente muito doentia. Mente perigosa. A ponto de tipo, então eu já fui... Tipo, eu já usei todos os artifícios possíveis
pra manipulá-los pra matar os meus pais. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que eu sofro um abuso sexual. Ele, como meu namorado, não vai permitir Sim, isso. por isso que ele que matou o Manfred, porque ele tava com ciúme de ter abusado. Mas, cara, mas aí, ô Mari, vamos raciocinar. Ela, no jogo de manipulação, ela sai ganhando, né? Porque ela vem com essa Sempre. cartada do abuso. Mas eu acho que eram duas almas doentes que se encontram. Porque eu acho difícil, mesmo a Totalmente. pessoa mais Sim. manipuladora do mundo, se você tiver uma régua para medir a potência da manipulação de determinada pessoa, eu acho que é um grau muito elevado você manipular alguém ao ponto dessa pessoa cometer um crime, um assassinato. Eu acho que ela manipulou, mas o Daniel, ele já era uma mente assassina. Sim. Ele já tinha uma inclinação, né, pro mal. Sim, porque senão, numa hora que eu te convidar, vamos ali matar alguém, se você tiver uma inclinação pro crime, você vai dizer que horas e como vai ser, quem é. Se Sim. você não tiver, você vai dizer assim, tá louco. Sabe? Você vai de É, perto do Ulisses com com dizer um certeza. doido. É. Então eu acho que existia ali uma combinação, inclusive com o Christian. O promotor ele arranca, o promotor não, um policial ele arranca a confissão do Christian dizendo o seguinte, olha, você é o pior dos três. Sabe por que você é o pior dos três? Porque a Suzane e o Daniel mataram pra ser feliz, pra eles serem felizes. E ele não tinha nada a Eles ver com mataram com por a amor, história. você matou por dinheiro. Sim. Porque você entrou lá na casa com a promessa de que tudo que tinha de valor lá seria seu. Seria dele. Então, assim, dos três, você é o pior. E aí ele fala, não, eu também matei por amor. Aí ele confessa, né? Que matou por Eu causa matei do por amor, irmão. por causa do irmão. E o Daniel também, se você parar pra olhar assim, né? Porque às vezes a gente tenta eximir os irmãos cravinhos da culpa, mas se você para pra olhar, o Daniel sabia que o irmão dele era um delinquente. Sim. Então ele sabia que era fácil de manipular o irmão também. Sim. Ulisses, você não acha que essas adaptações podem influenciar essa nova geração que tá vindo pra serem famosos? Tipo, a Suzane, infelizmente, é referência pra muitos jovens aí. Muitos adolescentes. Muito se questiona sobre tornar esses criminosos famosos. Qual o ônus que se paga disso, né? Assim, é porque a gente vive num outro mundo. A gente vive um mundo em que parte da vida das pessoas é vivida nas redes sociais, onde as coisas reverberam, as coisas fazem barulho, as coisas se potencializam. É onde, inclusive, vivem esses fãs da Suzane, onde eles se manifestam e tal. Eu acho que não tem como a gente colocar esses crimes, mesmo os de grande repercussão, para debaixo do tapete, tipo assim, fazer um processo de apagamento, porque os crimes, eles fazem parte da história do país. Sim. Sim. O crime, ele faz parte da história da sociedade. Você entende o perfil de uma sociedade também é construído pelos crimes que eles cometem. Não é que não seja importante, mas o que eu digo assim, é assustador uma mulher como essa ter fã-clube. Pessoas quererem tirar foto com ela. Uma assassina Que matou os pais. que matou os exatamente. pais. Mas isso é porque é muito novo pra gente. Isso é muito novo. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, esses criminosos de famosos, eles já vivem essa fama, eles desfrutam dessa celebridade há muito tempo. Ted Bundy tá aí, né? Exatamente. É o símbolo sexual do true crime. Os americanos, eles cultuam isso. É série, livros, biografias autorizadas que eles escrevem. Agora, nesse novo mundo, os criminosos, eles estão fazendo podcast. Tem Meu um seriado Deus. que eu recomendo para todo mundo, um documentário que está disponível, entrou agora na Netflix, Até que o Crime nos Separe, que é um caso muito parecido com o da Suzane e do Daniel. É um casal de namorado que matam os pais dela para também serem felizes. Só que aí, como ele era alemão e ele foi julgado nos Estados Unidos, que o crime foi cometido lá, ele é extraditado para cumprir a pena na Alemanha, para escapar da pena de morte. Nos Estados Unidos e na Alemanha não tem. Lá na Alemanha ele vive uma vida de celebridade. Agora ele tem um podcast. Então, Meu assim, Deus. as pessoas... Assustador. Eu acho que é sempre assim. Um criminoso famoso,
ele não vive a fama dele sem esse... Estigma, né? Não, sem esses fãs estarem consumindo. Você vê, por exemplo, a Suzane, ela tem um Instagram com 50 mil seguidores. Então é isso que alimenta, Não é um livro, não é o seriado, não é o filme. Sim. É como você consome isso. Você tem que saber... muito pelo contrário. Eu acho que o livro, o seriado, o filme é pra mostrar a realidade, pra mostrar Pra não deixar que as existem pessoas exatamente psicopatas, pessoas que são E saber o que passa na cabeça das pessoas, exatamente. né? Tipo, É um alerta. O que leva alguém a como- matar o próprio pai? Isso, mas o que leva uma pessoa, um adolescente, um jovem, a admirar um ser humano desse? Eu quero te perguntar uma coisa. Qual das 3 assassinas que você estudou, leu, pesquisou, que te deu mais trabalho? A Flor de Lis. A Flor de Lis é Já perguntei... Não, eu ia perguntar. Flor de Lis, a Elise ou a Suzane? Mas você sabe porque é muito óbvio que a Flor de Lis... Eu tô falando de pesquisa, né? Sim. Porque, olha só. A Suzane, ela é Suzane, Daniel e Christian e duas vítimas. Você tem ali 5 pessoas. A Elise Matsunaga são 2 pessoas. É uma assassina e uma vítima. Então a minha pesquisa ela fica em torno dessas 2, do crime em si. A Flor de Lis que é uma mandante. Aí tem a Simone, tem a Rayane, tem a Marzi, tem o André Luiz, tem o Flávio, tem uma vítima. Isso eu citei só os que estavam envolvidos diretamente, porque ainda tem um Lucas que comprou a arma, tem uns que envenenaram, só os que estavam tentando envenenar são mais 4, ou seja, tu chega nos 10, pelo menos nos 10. Então, a dinâmica da pesquisa, como você costura a trama, como você linka um com o outro, aí é mais difícil. É uma formação de quadrilha, né? Sim, sendo que a Flor de Lis, eu tive um tempo mais enxuto para concluir o livro. Uhum. A Suzane eu passei 4 anos pesquisando, 2 anos escrevendo, tipo, era o melhor dos mundos. A Flor de Lis eu fiz, a Elisa eu fiz em 2 anos. Sim. A Flor de Lis eu tive que fazer em 1. Pelo fato de eu estar pesquisando, escrevendo, tem essa complexidade de que eu moro em São Paulo, eu tive que me mudar para o Rio de Janeiro para poder... a pesquisa dela se dava no Morro do Jacarezinho, que não é um morro, aliás, a favela do Jacarezinho, que é um lugar extremamente violento, Sim. ou seja, foi bem mais complicado. Imagino. E ela era... A fama dela na favela lá do Jacarezinho era péssima. Quando você vai buscar mais na história, todo mundo falava assim, a Flor ela era queimada na favela. Sim. Na verdade. Ela era queimada, Tanto que ela teve que sair de lá para poder construir essa história. Mas ela teve que sair, sabe onde ela se queimou mesmo, que começou até a trazer complicação para ela, com o tráfico. Porque o que ela fazia? No tráfico, assim, o morro pacificado não nesse sentido da polícia estar lá. Eu falo um morro calmo. É um morro onde o tráfico funciona sem grandes problemas. Quando a Flor de Lis começa a levar jornalista para lá, quando a Flor de Lis começa a fugir da polícia porque está com crianças, quando ela começa a brigar, pessoas procuradas pela polícia, a polícia ir lá atrás dos fugitivos, aí começa a dar problema pro tráfico. Porque toda vez que a polícia subia lá, ou equipe de jornalista subia lá, o tráfico parava. Tipo assim, o negócio deles ficava parado, porque não tem como funcionar lá com Sim. jornalista, com câmeras, com polícia lá. Então, quando, por exemplo, a equipe do Ciro Darlan ia lá com o oficial de justiça para recolher crianças, parava o tráfico. Aí o tráfico expulsou ela de lá. Aí ela sai para uma outra favela, que eu esqueci o nome agora. Aí lá ela é acolhida por um outro traficante que era rival do Comando Vermelho. Uhum. Que aí eles acolhem, mas aí de novo começa a polícia indo lá, ela tem acerto de conta com uma traficante chamada Sandra Sapatão, que é do Comando Vermelho, que começa a ter uma rixa com o outro. Ou seja, ainda tem isso, que é muito complicado você escrever uma história de um crime tendo como pano de fundo rixa de traficante, mostrar numa pesquisa de livro como
o tráfico, o Comando Vermelho andava de mãos dadas com as igrejas evangélicas, que inclusive era onde eles lavavam dinheiro. É bem complicado, viu, fazer uma pesquisa dessa. Difícil. Ulisses, eu quero te agradecer sua presença aqui. Precisamos de um parte 2, né? Com certeza. Porque é muito conteúdo. É muito conteúdo, né? A gente vai colocar o QR Code, tá? Sim. Para venda dos seus livros aqui, tá? Da Flor de Lis, da Elise e também da Suzane. As pessoas perguntam muito como compra autografado. Tem um link lá no Crimes do Brasil. Uhum. E também pelo Que é direct. na sua rede social no Instagram. Isso. Isso. Pode deixar pra gente. O meu é Ulisses Campbell e o perfil no Instagram dos livros é Crimes do Brasil. Que é lá que tem um link para comprar autografado, que a editora manda, e também pelo direct as meninas mandam pro exterior. Ah, maravilha. Perfeito. Vendendo Precisamos de no mundo uma todo. parte 2 dessa Precisamos vez. de uma parte 2 urgente. E os livros estão à venda em todas as livrarias, todos os sites, Amazon, tem e-book, audiobook, tem tudo. Eu já tô levando os 3 pra casa. Mário, mostra cada um deles, ó. Flor de Lis, a pastora do diabo. Vamos por ordem, né? É. Esse aqui é o primeiro. Suzane, assassina e manipuladora. Aí a gente tem o segundo. Elise Matsunaga, que é o mais grosso. Né? Elise Matsunaga, que fez o churrasquinho do marido. A mulher que esquartejou o Meu marido. Deus do céu. E a nossa estrela, né? Flor de Lis, a pastora do diabo. A figura do E demônio. aqui, cadê a capa do boxe? Aqui, Aqui. né? Aí o boxe é onde tem... Opa. Para as pessoas entenderem, esses 3 eles vendem avulso, mas a edição original. Sim. Que E vende o box também os 3 o juntos. box dos 3 juntos com a versão atualizada e ampliada. Aqui, por exemplo, nesse livro da Suzane, que vem no box, tem a gravidez. Uhum. A Suzane está grávida, tem a história da gravidez, quem é o pai. No livro da Flor de Lis já traz essa vontade dela de se casar com o Alan Soares, com o novinho. E a Flor de Lis, e o da Elise já traz todos os perrengues dela solta, que ela falsificou atestado de antecedente criminal, está com a iminência de voltar para dentro da cadeia. Ou seja, ela saiu, mas parece que sentiu saudade, né? Quer voltar. É. Olha, E a gente acabou fazendo um meia-culpa que, como a Flor de Lis, o público, os leitores falam que ela tá muito feia na capa do livro, a gente resolveu colocar ela bonita na capa do box. mas ela é Bonita, feia. você Não, ela tá tá produzida. exagerando. Porque não tem como ficar bonita. Por mais que a gravadora tentou melhorar muito, colocou lente de contato, quebrou, né? Fez toda aquela cirurgia né? Mas não tem como ficar, não tem. Enfim. Muito obrigado, viu? Querido, eu quero te presentear aqui. Isso aqui é um presente de uma fã, que é uma Uhum. escritora, tá? De apenas 19 anos, tá? Que ela deixou esse livro aqui pra você já, autografado claro. também, tá? Eduarda Brits, que é o livro O Herdeiro. Ela e- que escreveu? Ela que escreveu. 19 O Herdeiro e a Confeiteira, tá? Opa, obrigado. Que tem humor e tem drama. E tem esse aqui também, que é Mas o Final... é ficção, né? É, só ficção. O Fire Obsession. Não é isso? Então. É você que é? É ela. Eduarda Brits. Não, Um obrigado, presente pra Eduardo. você. Muito obrigado. Um livrinho de ficção leve. Esse é o primeiro de uma trilogia. Isso. Nossa, já e vê que o bem- tamanho dele É, e os outros é do mesmo tamanho. isso aqui já é um tijolo, já é uma arma. E Isso ela aqui falou que arma você é uma branca. inspiração. Eu falei, você pode deixar que eu Nossa. vou dar. Faço Obrigado. questão de Eu que agradeço. entregar esse presente aqui ao vivo na entrevista, no Ainda faz um programa. mexão pra Nutella, na capa. Sim, eu gosto muito de trabalhar com comida, tanto nas descrições, tudo. Eu uso bastante açúcar, creme, esse tipo de coisa. Eu gosto bastante de usar. Muito obrigado. Obrigado, Pela viu? sua participação, você ter aceito o convite. Mari, obrigado. Você participar também, essa participação eu que especial. agradeço. É muito E você especial. conseguiu trazer, né? Consegui trazer. Insistimos. Nossa, ela Gente. insistiu Eu muito. insisti. Ela insistiu, hein? Deixar mais algum recado? Não, é isso. Eu tô preparando o livro agora do Maníaco do Parque. Vai ter um outro livro que é uma continuação do livro da Suzane, que é o Suzane.40, que ela completou 40 anos. É isso. E você volta pra contar pra gente. Ah, eu tenho um recado E- que é importante também, que eu acho que é uma novidade. Então fala, por favor. É que eu vou estrear agora o blog de True Crime no jornal O Globo. Então, essas histórias que tem lá no Crimes do Brasil, aquilo que o povo gosta
de ler lá no Crimes do Brasil, a gente agora vai ter no blog True Crime no jornal O Globo. Perfeito. Tá ótimo. Sucesso pra você sempre. Muito Você já obrigado. é sucesso. Gente, se inscrevam no canal, ative o sininho, curtam, comentem e compartilhem. Espalhem essa entrevista. There was once a day that I would pray for you. Ulisses Campbell, na real. Um beijo e até a próxima.